Paquete, espanou, com livrou pro chefe, gol! E gol! Faz um gol maravilhoso! Os números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar, a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué. Deixou a bola passar na ponta, tira gol! Zé Maurinho, correu, bateu. Vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Nascida em uma família de jogadores vilanovenses, o caminho de Mauro dos Santos, o Maurinho, não poderia de forma alguma ser diferente. Com o irmão Orlando como o maior espelho, encontrou no futebol profissional o caminho para seguir a vida com as próprias pernas e se tornou um verdadeiro campeão. Jogador versátil, criado nas canteiras coloradas, Maurinho chegou ao ápice no Campeonato Goiano de 1969, ao ser campeão e gravar seu nome na história do Vila Nova Futebol Clube. Em terras goianas, seu único manto foi o colorado, apesar de ter chegado muito perto de defender o Goiás Esporte Clube. Seguiu seu caminho da bola no futebol de Mato Grosso, onde também se tornou campeão. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamentos residenciais Jair Ferreira e Maria Oliveira. Telefone 3503-1891. No programa de hoje, viemos a Vila Nova, aqui em Goiânia, para conversar com um dos jogadores que brilharam com a camisa do Vila Nova. Estamos recebendo Mauro dos Santos. O Maurinho foi campeão com o Vila Nova em 1969. Por Maurinho, quem que é Maurinho? Eu sou o Maurinho, meu nome é Mauro dos Santos. Joguei por alguns anos no Vila Nova e agora eu tenho a grata satisfação de receber, através dessa emissora, e poder falar um pouquinho da minha história, né? Daquilo que nós passamos no futebol. Deixou na minha vida marcas de boas histórias, de ruins histórias também, né? E estou à disposição para responder qualquer pergunta. Você jogou no Vila Nova ali nos anos
60. Especificamente, a sua trajetória começa ali por volta de 65 na base. 65 na base. Depois eu fui já crescendo, não só fisicamente, mas também no futebol. E já pude ficar na reserva, né, do time principal. E depois até me firmar na posição, né? E me tornei profissional. Antes de olhar o Maurinho, jogador polivalente, coringa, né, reconhecido pelo torcedor do Vila, de onde você veio, onde você nasceu, como tudo começou, vamos dizer assim, a sua família, a sua infância, quem são seus pais? Antes de responder essa pergunta, você falou alguma coisa que me veio à lembrança. Na verdade, eu era um jogador versátil. O dia que nós fomos campeões, a torcida feminina entregou faixas para cada um dos jogadores. Uma faixa que eles fizeram. E a minha veio a palavra chamada célebre. E aí, se você olhar no dicionário, fala que é um jogador versátil, é uma pessoa versátil, né? Uma pessoa que tem altas qualidades. Porque eu jogava em qualquer posição. Muito bem. Eu venho de uma família de jogador de futebol. Embora o meu pai nunca gostou que eu fosse jogador de futebol. Apanhei muito. Muitas vezes meu pai foi me buscar no time de várzea me batia para mim não jogar futebol. Mas aí em 1963 eu já trabalhava numa loja ali na rua 20 mesmo. Eletro Central de Goiás. E eu ganhava 8.500 cruzeiros, a metade de um salário mínimo. E aí uma curiosidade, que nesse interregne eu pude disputar já no time de cima do Vila Nova. Eu era bem novinho, fiquei na reserva. E eu não sei se é um octogonal, não lembro mais, mas no final ficou o Bahia, o time do Biriba, e o Vila Nova. E nós fomos campeão. Só que nesse torneio, nesse octogonal, o Vila tomou emprestado o Garcia, que era do Atlético, que veio de Ribeirão Preto. E eu entrei no lugar dele no final da partida, faltando 20 minutos para terminar, eu entrei na ponta direita. E ganhamos, eu recebi um bicho de 50 cruzeiros naquele tempo. Se eu ganhava 8.500 cruzeiros por mês, em 20 minutos eu ganhei 50 cruzeiros, que dava quase 6 vezes mais do que eu ganhava. Uma curiosidade. Então meu pai não queria que eu jogasse futebol, mas aí eu fui me envolvendo, porque meu irmão também foi jogador, né? Os meus primos, Zezinho, Pedrinho, Joãozinho, sempre envolvido. E aí eu fiquei no Vila Nova e fui crescendo até que eu cheguei aonde a ser até campeão pelo Vila. Queria saber se você sempre morou aqui na Vila Nova e onde que eram esses campos de várzea que seu pai ia te buscar lá para você não jogar? Esse campo de várzea era no setor universitário. Lá tinha muitos campos e lá que a gente treinava. E é lá que meu pai ia me buscar. A turma já sabia. Quando apontava meu pai, eles falavam: seu pai tá chegando. Aí eu corri escondido no mato. Mas era uma luta. Mas acabei ganhando essa disputa com meu pai. Você falou agora há pouco, Maurinho, que você vem de uma família de jogadores de futebol. O seu pai mesmo que te batia jogou futebol lá em Pires do Rio? Jogou também. Jogava na ponta direita. Disputava até campeonato também naquele tempo. Qual que é o nome dele? Marinho Batista dos Santos. E dá saudosa memória. E dá pra arriscar quem era o melhor de todos da família? Dá. O melhor da família é o Orlando, que já faleceu, tem 2 anos que ele faleceu. Seu irmão? Meu irmão mais velho, o mais velho da família também, morreu com 80 anos. E ele jogou no Vila Nova? Jogou no Vila Nova, no futebol mineiro, no futebol paulista, muitos anos. Jogou 17 anos, ele era muito, muito, muito bom. E o que ele tinha de diferente do Maurinho, do Zezinho, do Pedrinho, até mesmo do Arthur, que também é um parente próximo de vocês? O que o Orlando tinha de diferente? Ele era versátil. Começa por aí, ele jogava também em qualquer posição. E tinha muita categoria, sabe? Poucas faltas, antecipava muito bem, cabeceava muito bem, era um excelente cabeceador.
chutava com os dois pés, batia falta muito bem. Então acho que eram as qualidades que ele possuía. Que lembrança que você tem desses jogos que você assistia do Vila Nova ali no início dos anos 60, hein, Maurinho? A vontade de estar dentro do campo. Quando eu jogava, eu me entusiasmava também. E sonhava que um dia eu também seria um jogador. E eu busquei isso aí e alcancei, conquistei com muito esforço, com muita dedicação. Naquele tempo não tinha muita vaga, né? Tinha muito jogador, pouco espaço. Talvez seja até como hoje. Só que naquele tempo você tinha que trabalhar você mesmo, entendeu? Campo de chão, difícil, machucava muito. Mas eu fui vencendo isso aí porque eu sonhava um dia ser também um jogador profissional. Agora em breve o Estádio Olímpico vai ser reinaugurado, né? Qual a lembrança que o senhor tem desses jogos do Vila lá no Estádio Olímpico? Vários. A conquista, as brigas. Uma vez nós brigamos no final de um jogo lá contra o Atlético, outra vez contra o Goiás. Até tem uma frustração, né? Que em 71 nós era o melhor time. Chegamos no final do torneio da Copa Goiás. Nós precisávamos apenas só do empate para sermos campeões. E se nós perdêssemos, teria mais 4 pontos, mais 2 jogos pela frente. Infelizmente, nesse jogo, nós perdemos de 1-0. Lembro como hoje o gol do Danilo, do Goiás. Chutou uma bola de fora da área, depois de um escanteio, então estava cheio de jogador na área, na pequena área, praticamente dentro do gol. A bola passou por todos nós e fez o gol e nós perdemos. Aí fomos para melhor de 4 pontos. Perdemos outra vez a outra partida seguinte. Aí na outra tivemos uma reunião com um psicólogo, tá, para poder melhorar a nossa autoestima. E aí voltamos para esse jogo bem melhor, mais entusiasmado e tal. E nesse jogo nós estávamos vencendo de 1-0 e parece que no final o Tuíra fez um gol de cabeça. Mas um gol irregular. E aí já estava no final, acho que o jogo, não estou recordando agora, mas parece que terminou com briga. Derrubamos até o alambrado do estádio, uma parte, com briga por causa desse gol. Mas aí eles foram campeões e aí restou só a frustração nossa por não ter sido campeão naquela época. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás suas histórias, Mauro dos Santos. Maurinho, jogador polivalente que atuou no Vila Nova no final dos anos 60 e também no início dos anos 70. Na sequência, a gente vai continuar aqui no Futebol de Goiás suas histórias, contando outras curiosidades sobre a sua história, tá bom? Tá bem. Hoje estamos recebendo Maurinho, que vai detalhar muito dessa trajetória aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 3 de julho de 1931, nascia em Urutaí Elson Rosa, ou simplesmente Elson Salsicha, atacante lendário que defendeu o esquadrão do Goiânia Esporte Clube e formou linha de frente com Cisquinho, Foca, João Preto e Loló. Foi artilheiro do Campeonato Citadino de 1950, com 18 gols. Antes de chegar ao Galo Carijó, Elson Salsicha havia defendido o União Ipamerina. Com extensa lista de serviços prestados ao futebol goiano, Salsicha nos deixou em 16 de janeiro de 2012. Década de 40. No dia 3 de julho de 1944, nascia José Geraldo Tolentino de Souza, mais conhecido no futebol goiano como Zé Geraldo. Participou da famosa linha de meio campo do Vila Nova, composta ainda por Curió e Mosca. Além de ter sido campeão com o Vila Nova em 1969, Zé Geraldo também defendeu as cores do Atlético Goianiense e do Goiás Esporte Clube, se tornando um dos principais volantes do futebol de sua época.
década de 60. No dia 3 de julho de 1966, o Buriti Esporte Clube recebeu o Nacional de Itumbiara no estádio Francisco Inácio. O jogo ficou no empate, 1-1, em um confronto que ficou marcado por várias confusões. A partida era válida pela primeira divisão da época, correspondente ao que significa hoje a divisão de acesso do Campeonato Goiano. O Nacional saiu na frente, com o Marco Antônio cobrando pênalti ainda no primeiro tempo. O Buriti conseguiu o empate na etapa complementar, através do gol de China. Os jogadores do Nacional, a partir de então, começaram a simular contusões, o que obrigou o árbitro da partida a encerrar o confronto aos 35 minutos do segundo tempo. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Futebol de Goiás e suas histórias visita hoje Mauro dos Santos. Atuou no Vila Nova, foi campeão inclusive no ano de 1969. Maurinho, agora há pouco nós já falamos um pouquinho sobre essa família de jogadores e você nos falava aqui que logo no início da sua carreira, antes mesmo de ser profissional, antes mesmo de estar no time principal, você foi convocado para a seleção goiana de juniores lá em 67? É verdade. Nós fomos disputar uma Copa que eu não lembro mais qual era a Copa, não sei se... Era seleção goiana. Nós fomos disputar em Brasília e jogamos no Garrinchão. Não esse estádio reformado, o outro. E nós ficamos ali algumas semanas disputando. Ficamos no final na partida com o Rio Branco, seleção do Rio Branco. E aí tem uma frustração. Eu era novo ainda, inexperiente. No final da partida, estava 0-0, nós seríamos campeões, e eu cometi um pênalti infantil, e ele se converteu o pênalti, e eles foram campeão, e isso me frustrou bastante, chorei bastante, por falta de experiência também, de alguém que encostasse em mim para poder me ajudar, porque os outros jogadores já vieram de base, entendeu? Do Goiás, do Goiânia, que era a elite naquele tempo do futebol. Então já tinha uma disciplina melhor, porque tinha um acompanhamento melhor e a reflexão deles era completamente diferente da minha. Então eu praticamente achei que não daria mais para mim continuar, mas eu venci esse trauma, né, essa dificuldade, essa decepção, e acabei sendo profissional. Mas como é que foi o lance? Você tentou dar o bote e acabou dando o bote errado? Como é que foi esse lance? O atacante entrou na área e eu era o último que estava dando cobertura. E ele pegou e chutou num canto. O goleiro nosso já tinha saído. E eu era o último homem. Eu podia ter dado talvez um carrinho, alguma coisa para poder tirar a bola, né? E eu peguei e pus a mão. E aí deu o pênalti. Você nos falava aqui agora há pouco que quando começou a jogar de verdade no Vila Nova, a sua responsabilidade foi grande porque você teve que substituir simplesmente um dos ídolos do Vila Nova da época, o Guaraci? É verdade. Ele estava quase parando já, né? E eu comecei a jogar, porque não lembro bem, mas parece que ele estava machucado. Então foi me dando as oportunidades e cada vez que eu entrava, eu conseguia, entendeu? Fazer bons jogos. E aí alcancei a maturidade, a experiência, e quando o Guaraci parou, eu já era o titular da posição. O senhor substituiu o Guaraci. Como que foi, assim, conquistar a torcida do Vila Nova? Porque a gente sabe que a torcida do Vila é uma torcida que empurra e tudo mais. Demorou para o senhor pegar a confiança do torcedor também, assim, e o torcedor passar a te ajudar em campo? Graças a Deus que não teve esse problema. Tá? Acho que eu me encaixei com uma luva. Foi fácil para mim. Recebi muito apoio, até dos próprios jogadores, né?
da comissão técnica, das diretorias. Fui visto com bons olhos que eu seria um bom jogador no futuro, devido a eu ser novo, mas já tinha aquele porte físico avantajado, né? E eu era decidido nos jogos, né? Nas partidas, na marcação, na armação, eu tinha categoria também. E aí, por isso que eu me firmei, mas não tive dificuldade. Tanto que em 1970, quem me deu as luvas para poder assinar novo contrato foi a própria torcida feminina. Não sei se porque eu era um dos galãs do time ou porque eu tinha mesmo futebol para ser apresentado. Maurinho, mas essa relação com o torcedor, como é que ela se estendia assim? Porque no estádio gera aquela emoção da vitória, da derrota, influenciado disso. E no dia a dia, aqui na Vila Nova, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, como é que era essa relação com a torcida? Eu acho que é igual hoje. A torcida só está de bem com você quando o time ganha. Quando o time não ganha, você é apedrejado, né? Porque perdeu. E muitas vezes eu presenciei eles indo para o estádio, né? Onésio Alvarenga, para assistir os treinamentos só para poder xingar a gente, né? Maltratar a gente. Mas também tinha um lado bom. Quando ganhava, a gente saía pelas ruas da cidade, onde tinha muitos vilanovenses, a gente ganhava muito presente, né? E aí o pessoal já era conhecido, então em qualquer lugar que você ia, você tinha um grupo que te abraçava. Mas quando perdia, a gente não saía de casa. Tem um presente assim inusitado que você já ganhou do torcedor por causa de uma vitória, de um passe, de um gol ou de evitar um gol? Ganhei vários. A gente às vezes saía no comércio, a pessoa era vilanovense, o dono o proprietário, chamava a gente para nos presentear. Inclusive eu era um pouco vaidoso e naquele tempo tinha umas camisas tipo Banlon, era gola alta, rolier, com fio de ouro, muito bonita aquelas camisas. Não existe mais. Eu tinha coleção, eu ganhava muito e cheguei a ter até 26 camisas daquela. E a gente morava na Rua 8, a gente tinha a República do Vila, eu morei lá por algum tempo. Como que era essa República do Vila? Isso que eu tenho essa curiosidade para saber. Onde ficava, quantas pessoas moravam lá, quem que morava lá de jogador assim famoso? Era na Rua 8, esquina com a Anhanguera, e era uma república onde todos os jogadores que vinham de fora moravam lá. Mas eu, embora tendo meus pais aqui, não quis morar mais com os meus pais e fui morar também na República. Tinha eu, Bajoso, Curió, Guilherme, todas aquelas pessoas que não era casado, moravam na República. Aliás, me desculpa, o Bajoso já era casado, então tinha sua residência própria. Mas os demais que eram solteiros, moravam tudo na República. Era muito bom. E o samba? Samba constantemente. A gente tocava samba depois de terminar partidas. A gente reunia para cantar e tocar. E aí a gente aproveitava o sabor das vitórias. O que tinha nessa República que hoje o nosso ouvinte, principalmente o torcedor do Vila, às vezes vai caminhar ali na Rua 8, vai tentar procurar onde que era essa República. O que tinha na República? É perto da Ótica Brasil ali, por ali. Tinha um corredor que a gente entrava, né? E subia um andar, era a República. E quando a gente também ia concentrar, não concentrava lá era só para morar. A gente concentrava lá no Alvarenga mesmo. E uma observação, os solteiros, principalmente eu, era convocado para ir para dormir desde a sexta-feira, se o jogo era domingo. E Maurinho, você lembra quem te levou ao Vila Nova? Como é que surgiu essa oportunidade de você começar a treinar, mesmo que seja na categoria de base do Vila? De onde surgiu essa ideia de jogar no Vila? Foi a própria família, que já jogava no Vila. Então eu já era torcedor do Vila também. Embora garoto, mas já tinha aquela vontade, aquela intenção de seguir os passos do meu irmão e dos meus primos. Principalmente dos meus primos, que ficou mais tempo no Vila Nova do que meu irmão, estava no futebol paulista, depois que ele veio em 63 para jogar no Vila. Mas mais a influência da família mesmo, dos meus primos. Eu ia para assistir e sempre faltava alguém, né? Eu ficava por ali e pegava e
treinava com eles também no time que era lá no campo, na Paranaíba, né? Onde tinha um campo de chão, não tinha nem grama, onde é hoje o Rio Vermelho. Ali que a gente treinava, o Vila Nova treinava ali também. E eu já aproveitava e ia treinando. Só que eu fui crescendo, eu tinha muito porte físico, eles perceberam que eu tinha qualidades. E aí eu fui crescendo juntamente com aquele jogador daquela época, né? Acompanhei, né? Eu lembro de 1965, quando o Anápolis foi campeão. Eu já ia também nos estádios, já estava consciente que eu queria também. E tinha alguém que já despertava assim, porque é difícil fazer essa pergunta pra você no sentido que você já jogou de lateral direito, de volante, de lateral esquerdo, né, de líbero, né? Tinha um jogador que fazia você ser assim, nossa, eu quero jogar igual ele? Meu irmão, eu tive pouco tempo. Até consegui jogar com meu irmão em 68. Mas o meu irmão, eu me espelhava bastante nele. Pela categoria, pela presença dele nos jogos. Tinha muita antecipação da jogada, sem cometer falta. E isso aí trouxe ao meu coração o desejo de ser também como ele. Então me inspirei nele. Você fala com muito carinho do seu irmão, do Orlando. Como é que foi esse dia? Ou como foram esses jogos que você teve a possibilidade, a oportunidade de jogar com ele? Hein, Maurinho? E a gente percebe que você se emociona, inclusive, quando a gente fala dele, do Orlando. Foi um dia marcante pra você quando você jogou com o Orlando? Foi. Como é que foi? Volta esse dia. Foi marcante, porque eu já era profissional, já era titular quando ele veio pro Vila. Até eu pedi ao diretor, o Dr. João Carneiro, que contratasse ele, que eu tinha vontade de jogar com ele. Meu sonho era jogar, porque tem muitos jogadores que tem irmão que joga junto. Eu também tinha aquela vontade. E isso aconteceu em 68. Ele já estava bem velho, né? Já estava com seus 34 anos. Mas mesmo assim ainda consegui jogar com ele. Foi muito bom. Aí eu aprendi um pouquinho mais juntamente com ele. E mais na frente, até nessa relação que você teve com ele dentro do futebol, ele foi seu treinador também, né? É verdade. Em 1973, ele era treinador no Mato Grosso e eu também ele chegou a ser o meu treinador. E ele foi um bom treinador. Ele montou um sistema tático muito bom. O clube que ele estava atuando, chegamos até ao vice-campeonato. Foi um grande sucesso, porque era um time pequeno, praticamente um time amador, e chegou na final para disputar o campeonato de Mato Grosso. Você está falando do time do Palmeirinhas lá de Mato Grosso? O time do Palmeirinhas do Mato Grosso. E no próximo bloco, Maurinho, nós vamos relembrar o título de 1969. No próximo bloco. Essa tem muitas histórias boas, né? Tem. Hoje estamos recebendo o Maurinho, aqui no Futebol de Goiás, e suas histórias. Gerliezer Paulo, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros. O Futebol de Goiás e suas histórias volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Em 2007, Atlético e Vila Nova se preparavam para a Série C do Campeonato Brasileiro. A dupla goianiense resolveu fazer 2 amistosos entre si para medir forças. O vencedor da disputa ficaria com o troféu em nome do dirigente atleticano José Martins de Souza Zenha. No jogo de ida, no estádio Antônio Ascioli, os jogadores do Vila Nova colocaram as faixas de campeões goianos de 2007 nos rivais. Mas em campo, os colorados levaram a melhor e venceram por 2-1. O duelo de volta aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Outra vitória alvirrubra, 2-0. E mais um caneco para a coleção vilanovense. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira, a sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para relembrar, resgatar a trajetória de Mauro dos Santos, o Maurinho, jogador do Vila Nova na década de 60 e também no início da década de 70. E no finalzinho dessa década de 60, em 1969, Maurinho, o Vila conquista o título de campeão goiano. Que recordações você tem daquele time, desse grande campeonato, dessa grande conquista do Vila? Primeiro, treinador nosso, Paulo Dantas, que já era jogador do Vila. Ele conseguiu trazer uma harmonia ao time. E os jogadores que estavam jogando, todos eram muito bons. E ele conseguiu formar um time que à altura, né, para disputar o campeonato. E fomos felizes e chegamos a ser campeão naquele ano de 1969. A recordação que eu tenho naquele tempo é que não só éramos unidos, mas o plantel também ajudava, favorecia. Tinha aquela garra, aquela vontade, aquele entusiasmo. Mas tinha os valores também. Um Mosca para o meio de campo, que quase toda a jogada ele buscava para si, ele chamava o jogo para si, ele queria, entendeu, fazer a jogada, batia falta muito bem, articulava o jogo muito bem, tinha muita vontade de ganhar, não era preguiçoso no jogo. E tinha o Guilherme na frente que fazia diferença. Um Zé Geraldo, que era um volante, que com a sua categoria, que não fazia uma falta sequer, entendeu? Trabalhava dentro de um sistema tático perfeito, e isso ajudou muito ao Vila Nova crescer, e formamos esse time com harmonia e chegamos à final e fomos campeões. Você destacou esse time com Guilherme, com Zé Geraldo, com Bajoso. E aqui nos bastidores você falou que teve um jogo que você tomou um soco do Bajoso, seu próprio goleiro. É verdade. Num jogo contra o Goiânia, acho que foi no campeonato. Aos 6 minutos do jogo, teve um escanteio, foi batido pelo Goiânia. E nós subimos na área para cabecear. Eu subi junto com o Bajoso, o Altamiro e o Carlinhos, que era o atacante do Goiânia. E aí o Bajoso, em vez de socar a bola, viu foi meu rosto e me deu um soco no supercílio. Eu caí, e eles caíram por cima da minha perna, e eu fui tirar a perna porque doeu, aí estourou todos os ligamentos interno e externo do meu tornozelo. E aí você precisou de fazer um trabalho de recuperação, só que você até nos falava aqui, nessa recuperação fizeram uma cirurgia também de amidalite em você? Foi. Aí fez os exames, eu fiquei quase 6 meses com uma bota de gesso, e quando tirava e ia jogar, machucava. Não conseguia. Aí eu acho que foi nessa época que o treinador foi o Tomazinho. Aí ele mandou que fizesse uma bateria de exames e foi constatado que eu estava com problema de amidalite. Era foco de amígdala. Aí passei pela cirurgia eu, o Lincoln, que jogou no Goiás também, né? Que ainda é vivo, mora ali na 74. E... O Lincão? Não é o Lincão. O Lincão é de 2,4 m, né? Também joguei com ele, muito tempo. O Lincoln é o centroavante que jogou no Goiás e também no Vila, foi um artilheiro. E o Armandinho, que era também, era bem pequenininho, muito técnico, meia, tá? Fez até sucesso aqui no futebol goiano. Nós 3 é que fomos passar por essa cirurgia. Só que, eu estava contando para vocês, é que os 2 ficou 30 dias fazendo tratamento, e eu com 10 dias já estava jogando. Ué, que remédio foi esse? Acho que eu tomei uma cerveja e o negócio melhorou. Maurinho, e assim, é algo tradicional na história do Vila, é assim, quando um time não dá certo, aí manda todo mundo embora e joga a molecada da base para resolver. Tinha acontecido isso em 1968 e o Vila reagiu e quase tirou o título do Goiânia. Essa campanha dava confiança para vocês de que 69 seria um ano mágico pro Vila e o time do Vila tinha competência para chegar, intimidar os adversários e ser campeão?
Deixa eu fazer aqui uma ressalva com relação ao Vila Nova. A diretoria do Vila Nova, não sei hoje que eu estou fora do futebol, mas naquele tempo, toda a vida o Vila Nova teve esse problema. Só monta time quando falta 2 meses para o campeonato. Não é muita novidade hoje, não? É igual? Não é muito diferente, não. Então em 68, no começo, usou alguns jogadores de base, mas que eu lembro assim que firmou na posição foi eu. Veio o Davi também, que veio também de categoria de várzea, né, daqui da cidade, e também chegou e mostrou futebol, ficou. Mas no todo, o Vila Nova sempre, quando iniciava o campeonato, era aquela nulidade, não tinha jogador, entendeu? Aí começava a contratar. E aí contratava vários jogadores, 2 para cada posição, nenhum prestava, continuava aqueles que já estavam no clube. Só que nesse ano de 68, que é a pergunta que vocês me fizeram, o doutor João Carneiro, que era o presidente do clube, tomaram a iniciativa de buscar esses 3 jogadores lá em Minas, acho que é Patos de Minas, o Guilherme, o Bajoso e o Zé Geraldo, e eles caíram como luva no time, trouxeram para o time, entendeu, um outro entusiasmo, uma outra maneira de jogar, e também levantou o nosso astral e nós conseguimos fazer um grande time. Não fomos campeões em 68, mas em 69, com um time montado que permaneceu, nós conseguimos a conquista. Tem muito torcedor que não viu o Guilherme jogar. Ele era tudo isso mesmo que se fala dele? Como que era o Guilherme em campo? O Guilherme era um excelente jogador. Embora vocês sabem que um jogador só é aquele adágio popular, que uma andorinha só não faz verão. Então é necessário que tenha alguém para dar essa cobertura, esse respaldo, de mandar enfiar a bola, entendeu? Nos vazios, para que essa pessoa venha a ser o ídolo da torcida. Vocês sabem que atacante que são os ídolos, porque fazem o gol. Quem trabalha na defensiva não aparece muito, passa pelo anonimato, trabalha despretensiosamente, né? Não buscando sucesso próprio, mas em prol da equipe, em prol de manter o sistema tático, porque o treinador fala, você vai fazer tal função, e você tem que fazer a função, senão não serve para o treinador. Mas o Guilherme, a gente não pode tirar, indubitavelmente, a gente não pode tirar as suas qualidades. Ele era excelente. Você falou que em 1969, o jogo das faixas, depois do título conquistado no Campeonato Goiano, foi marcante para você. Foi um jogo contra o América de Rio Preto. Você, ainda jovem ali no início da carreira, você ameaçou parar de jogar em 69? Foi verdade. Para os senhores ficarem sabendo, eu nasci num berço evangélico. Então eu já tinha aquela intuição de um dia ser evangélico. Em 1969, quando a gente acabou de ser campeão, eu tomei uma decisão, no dia da colocação de faixa, que sucedeu o time do América de Rio Preto, dia 19 de setembro de 1969. E eu tomei uma decisão de abandonar o futebol pela minha crença. E eu queria ser evangélico. E fiz. Só que eu não fui para a igreja, eu fiquei crente em casa, não fui para nenhuma igreja. E talvez se eu ficasse indo nas igrejas eu teria um outro comportamento, porque eu teria disciplina, um ensinamento, né, correto para mim prosseguir na minha jornada. Mas eu não fiz, fiquei em casa. 4 meses depois eu não aguentei, voltei para o Vila Nova para poder continuar a minha caminhada, a carreira profissional. Maurinho, a gente falou sobre o título, sobre conquista, essa ameaça de sair do futebol. Tem um gol inesquecível? Até agora a gente conversou. Você já conseguiu fazer um gol? Eu fiz vários. Eu bati a pênalti, né? Eu bati o pênalti. Então, errei alguns, mas fiz alguns também. E torneio início de 1968, a gente foi campeão do torneio, porque naquele tempo tinha os torneios antes dos campeonatos. E eu que bati os pênaltis e converti todos, nós fomos campeões. Também tem uma recordação de um jogo que eu estava na ala direita jogando contra a Ferroviária de Araraquara, aqui no estádio da Paranaíba. E nós perdemos de 5-2 e eu fiz o segundo gol.
há uma observação também que eu faço. Esse jogo da Ferroviária, eles tinham um atacante chamado Passarinho. Esse atacante deu tanto drible no Nelson, nosso zagueiro, entendeu? Praticamente desmoralizou ele. E foi por essa causa, ele ficar nervoso, tudo, entendeu? Na marcação. Não sei se o treinador observou isso aí. Não tirou, não sei se também tinha, não lembro mais. O certo é que por esse caminho ali, por essa válvula de escape que tinha, eles conseguiram fazer os gols. Mas a minha recordação é nesse gol que eu fiz contra a Ferroviária. E tem um outro também que foi na inauguração do templo lá em Goiatuba. O Vila foi com um time misto para disputar contra o Goiânia nessa partida, na inauguração, na abertura do estádio novo. E nós ganhamos de 1-0 e o gol foi eu quem fiz. Eu entrei pela direita, quando cheguei na entrada da área grande, na meia-lua ali, eu fiz que chutei com a direita e o jogador veio e eu cortei para a esquerda e eu percebi que o gol ficou livre e que o goleiro também acompanhou a jogada, aí eu joguei de perna esquerda no canto, fiz um belo gol, isso marcou também a minha carreira. Que é isso? Então é quase um artilheiro. Tava longe de ser artilheiro, mas pelo menos ajudava o Vila Nova em algumas ocasiões. Hoje estamos recebendo o Mauro dos Santos, o Maurinho, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Gerliezer, Vinícius, João Paulo. No próximo bloco tem muito mais da carreira e da história de Mauro dos Santos, o Maurinho. Biografia. Os personagens da nossa história. Nos últimos anos, a presença de jogadores de outros países da América do Sul se tornou comum nos clubes brasileiros. Alguns também atuaram pelos times goianos. Em 2009, o colombiano Jefferson Angulo defendeu o Vila Nova na Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante participou de apenas 4 partidas, não marcou gols e também não deixou saudades. Mesmo assim, entrou para a história colorada como o primeiro jogador colombiano a atuar com a camisa do Tigre. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Jair Ferreira. Adquira um lote e faça o gol de placa da sua vida. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias hoje conta a trajetória de Mauro dos Santos, o Maurinho, que jogou no Vila Nova no ano de 1968, 69, também no início dos anos 70, 71 também. Maurinho, você jogou muito tempo no Vila Nova, mas é verdade que no início da sua carreira você quase foi para o Corinthians, mas o quase não deixou? Ou melhor, o seu pai não deixou? É verdade. Meu pai nunca quis que eu fosse jogador de futebol. Eu apanhei algumas vezes, foi me buscar nos times de várzea para mim não jogar. Não sei por que ele era tão radical assim, porque ele chegou a jogar também. É que ele considerava que futebol não dava camisa para ninguém. Na verdade, naquele tempo era um profissional amador, né? Hoje não, hoje a pujança é outra. No entanto, eu já participava dos treinos, até no Vila Nova, e eu tive a oportunidade, né, de ser questionado para poder ir para o time de base do Corinthians. Aí eu ia estudar, né? Era obrigatório estudar, morar na República para poder jogar no Corinthians. Só que na hora que o meu papai tinha que dar assinatura, porque naquele tempo o pai tinha que autorizar, ele falou do jeito nenhum. Aí cortou. Eu não tive essa oportunidade de jogar num time grande. E aí, Maurinho, você tem essa oportunidade no Corinthians, mas teve um outro clube que você também quase jogou, que tinha vontade de jogar, e aí eu recordo do bloco anterior. Você disse que não quis mais jogar, desiludiu com o futebol, ficou aí quase 3 meses em casa.
você foi o primeiro jogador, um dos primeiros jogadores a ganhar o passe livre no futebol goiano? Foi. Quando eu fui campeão, como eu já disse nessa entrevista, e abandonei a carreira, eu fiquei apenas 4 meses fora. Quando eu voltei foi em janeiro de 1970. Voltei pro Vila. Mas quando eu estava treinando, eu fiquei sabendo que o Vila Nova não tinha dado entrada nos papéis, né, da minha rescisão. E aí eu fiquei com passe livre. Entrei com recurso e ganhei o passe. E aí fiquei livre para ir para qualquer time. O meu sonho era jogar no Goiás, embora eu sou Vila Novense até hoje, né? Porque quem veste a camisa do Vila dificilmente vai esquecer. Só que o sonho meu era jogar no Goiás por causa do sistema de organização, de administração que o Goiás sempre teve. O Ailê Pinheiro era o presidente da época, né? E era muito organizado. E eu tinha tanto sonho em jogar lá porque era um time da elite, onde os jogadores tudo fazia faculdade, né? Segundo grau e etc. Então todo mundo tinha um comportamento diferenciado do que eu também vivi no Vila Nova. Então era o time da elite, o time, entendeu, da alta sociedade. Eu tinha vontade de jogar lá por causa dessa disciplina que o jogador tinha, entendeu? E também pelo toque de bola, né? Pelo sistema que o jogador jogava. Tinha um Silvinho, tinha um Tuíra, tinha um Alexandre, tinha um Macalé. Tinha jogadores assim excepcionais que fazia diferença, entendeu? No controle de bola. Era um Santos hoje, sabe? Com aquela maneira de jogar com facilidade. E aí eu tinha esse desejo de jogar. E quando eu fiquei com o passe livre, o Tomazinho, que era treinador do Goiás, me procurou. Foi na minha residência e, juntamente com os diretores, acertamos as bases. E eu ia para o Goiás, já tinha acertado tudo, quanto que eu ia ganhar de luva, quanto eu ia ganhar por mês. Só que naquela semana que eu ia assinar o contrato com o Goiás, o Tomás de Aquino saiu, rescindiu seu contrato com o Goiás. Teve um problema lá, incompatibilidade, não sei de que lá, ele saiu. Aí ele foi contratado pelo Vila. E quando ele chegou no Vila, ele falou, não, eu quero o Maurinho. Aí sabia que eu estava com passe livre, que não estava com clube nenhum. Ele foi me buscar e eu voltei então a jogar no Vila Nova. Uma observação que eu faço é que eu recebi 5 mil cruzeiros de luvas e quem arrecadou esse dinheiro por algum tempo foi a torcida feminina. E aí eu recebi esse dinheiro, um salário de 500 cruzeiros por mês. Eu assinei um novo contrato com o Vila. Mas você não tentou negociar com o Goiás para tentar realizar esse sonho? Não tentei, não. Não tentei porque não deu tempo. Porque assim que ele saiu, o Tomazinho já me procurou para me levar pro Vila. Não, você vai voltar pro Vila. Eu já queria eu no Goiás, né? Por causa do sistema que eu trabalhava no campo. Entendeu? Versátil, coringa, jogar em qualquer posição, tinha facilidade. E não é que eu ia para uma posição e chegava lá, entendeu? Eu era um medíocre, não. Eu era coringa porque qualquer posição que colocava, eu jogava bem. Então eles queriam que eu que ele ia montar um time à altura do Vila Nova. E eu tive que voltar. Você nos falava aqui uma curiosidade, Maurinho, e hoje você, e desde 1969, você já destaca da sua relação com o Evangelho. E algo que te desagradava no Vila Nova era que o povo lá falava que para jogar no Vila Nova tinha que ser homem, tinha que beber, tinha que sair. Isso foi no começo. Foi em 1968. Alguns jogadores me procurou, falou que para mim jogar no time de cima eu tinha que beber também, tinha que ser homem mesmo. Porque senão você ia dedar eles. Eles ficavam com medo, né? A gente dizer alguma coisa do comportamento deles. Porque extra-campo, hoje eu não sei como é, mas naquele tempo a gente tinha facilidade para isso. Terminava os jogos, a gente ia para algum lugar para cantar e para beber também a sua cerveja. E isso fazia quase todos os jogos. Então eles queriam que a gente fosse também acompanhá-los para poder ter assim, aquela certeza de que eu não seria alguém na contramão deles. Maurinho, e você continua no Vila até 72. O que foi desgastando essa relação entre você, o Vila, o futebol, e você foi desgostando assim de jogar bola? Começar por treinadores. O Vila Nova, como eu já disse, em todos os campeonatos, eles sempre mudavam o time. Então o treinador chegava, esse não serve, esse não serve, esse não serve. Você que era prata da casa, sofria esses reveses. Não mandava você embora,
Mas você não era a pessoa da linha de frente, como foi no tempo do Tomazinho, que me queria porque queria que eu fosse jogador no seu time, como fui, e fui muito bem, tem até os recordes de jornal que pode comprovar isso. Só que depois veio algumas frustrações. Entra um treinador, aí vocês sabem que hoje também o futebol é assim, né? Então o treinador tem aquele direito de trazer alguém, né? De escolher, mas nos bastidores traz, porque também tem a sua comissão e etc. Não sei se aquele tempo era assim, mas só que eles traziam, então, por exemplo, 18 jogadores novos. Ora, é muita gente. Cada perna de pau, que jogava um jogo, ficava os outros todinhos na reserva, porque não tinha nenhuma condição técnica. Aí os pratas da casa que voltavam com eficiência para poder cobrir as dificuldades que o clube passava. Uma curiosidade que você nos contou aqui, que quando o Vila Nova contratou o Zezé Moreira, você teve que participar de uns testes físicos, inclusive, com você contundido. Eu estava voltando de uma contusão, então não tinha condições ainda de praticar algum tipo de exercício. Sabe que você tem que ser paulatinamente para poder voltar. Como ele chegou e queria impor aquela condição de homem conhecido no cenário nacional. Ele é irmão de quem mesmo? Do Aimoré Moreira, da seleção brasileira. Ex-técnico da seleção. Aí, já velho, chegou aí, trouxe vários jogadores, entendeu? De Minas Gerais, interior de São Paulo. E ele quis, então, fazer com que todos passassem por um teste para poder ele fazer uma avaliação de quem é que seria. Mas teste físico, porque naquele tempo você sabe que quase não tinha o treinador físico, era o treinador mesmo que fazia o preparo físico. Era engraçado. E aí ele me impôs, eu falei que eu não tinha condições, porque eu estava voltando de uma contusão. Aí ele falou, não, todos vai ter que, senão você vai ser multado. Quando eu falava em multa assim, era de 60%, mais da metade do seu vencimento. E aí eu fui, e tive a infelicidade de fazer um teste de Cooper e correr junto com o Altamiro, o homem da perna mais longa que tinha o Vila Nova. Está acostumado a fazer disputa de corrida aqui na Ezefego. Aí eu corri uma vez, corri 2 vezes, aí já estava bem cansado. E não parou. Aí pela 3ª vez. E tinha uma casinha assim dentro do campo lá, onde os carneiros ficavam. Quem? Carneiro que comia grama, ficava por ali. Eu corri, entrei debaixo da casinha e fiquei lá. Faltando até o fôlego, seria até de alguém banar, quase que eu morri. Foi um detalhe que aconteceu na minha vida. E ainda você foi chamado de mole? O treinador falou que eu era mole demais, que eu não conseguia fazer. Eu falei, tô voltando agora. Então, eu achei que aquilo não foi bom. E aí ele também implicou comigo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? O melhor caminho aqui é eu parar. Aí tomei uma decisão de parar com o futebol. E eu estava perto já de casar. E eu queria começar uma nova vida, né, para ter uma nova experiência. Até pensava muito no lado espiritual. Mas mesmo assim, eu deixei o Vila, né? Peguei o passe e fui embora para o Mato Grosso. E lá no Mato Grosso ainda joguei no Operário, né? Cheguei até ser campeão no Operário em 1973. E em 1973 também comecei um outro campeonato no outro time pequeno. Aí depois eu decidi não mexer mais com futebol, já era casado, já tinha uma esposa e eu queria ter uma vida diferente. Aí fui para a igreja. Aí encontrei com Cristo o Evangelho, que eu já tinha também o conhecimento da outrora. E aí estou até hoje nesse caminho. Hoje já sou um pastor, já estou com quase 40 anos de pastorado já, entendeu? Dirijo igreja aqui na cidade de Goiânia e estou aqui trabalhando para Cristo. Tenho uma família abençoada. Os meus filhos são 4, 2 moças, 2 rapazes. Eu tenho... todos eles estão na igreja, nunca saíram da igreja. Eu tenho 9 netos homens e 1 neta, então se faz 10 netos que eu tenho. E eu tenho um netinho meu, ele chama Ian, ele mora nos Estados Unidos e ele já está na categoria de base infantil lá na América. E eu já vi ele jogar algumas vezes e eu percebi que ele tem uma vocação também para o futebol. E ele vai ser um grande jogador, tem força física, ele vai ser alguém. E eu tenho certeza que esse vai também me premiar e também dar o prosseguimento na minha linhagem como jogador de futebol. Maurinho, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias e ter compartilhado
algumas das várias histórias que estavam guardadinhas lá no baú da sua memória. Eu que quero agradecer essa rica oportunidade que vocês têm me concedido através dessa emissora, através desse programa. Eu sei que isso aí vai fazer bem para algumas pessoas que também ainda estão vivos, né, do meu tempo, não são muitos, mas que vai edificar a vida deles também. E eu quero agradecer vocês pelo gesto, pelo carinho, pela atitude tão nobre de vir à minha casa, à minha residência, conhecer a minha família e fazer com que eu viesse ao ar, né, através da zona sonora dessa emissora, levar um pouquinho da experiência que eu tive no futebol e que tudo seja, acima de tudo, o nome do próprio Deus que nós servimos seja glorificado. Tá aí, ouvimos Mauro dos Santos, o Maurinho, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Você fica agora com o quadro Museu do Gol. Hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Os números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a É hora de Museu do Gol. Vila Nova e Atlético se enfrentaram em partida válida pelo Campeonato Goiano de 1963. O Tigre buscava o tricampeonato inédito na era profissional. A vitória por 3-2 diante dos rubro-negros foi registrada no Estádio Olímpico. O terceiro gol vilanovense foi marcado por Paulinho. A emoção do gol é de Antônio Porto. Lateral cobrado, bola para Gibrair. Cansou pela esquerda, vem pela direita. Enviasa na braça para Dicas. E quando ensaiava o pique, escorregava, caía, perdendo a chance de penetrar pelo comando do ataque. Saía Manalzinho, praticava a defesa, tocando em profundidade para o atleta Jair. Orlando é quem faz a rebatida. Busca Gibrair. Aí para o Alveste domina sobre a marcação do contrário. Tenta para 7, consegue. Vai 7, cruza para a boca do gol. Aparece Tinda, rebate firme. Perdeu para o Alveste, abriu para Dica, tocou para Paulinho. Pode marcar. Gol! Agora sim, explode de entusiasmo a torcida do Vila Nova Futebol Clube. Vilanovense rindo à toa. É a ratificação do título de campeão goiano, Oswaldo Mesquita. A bola sobrou para Paulinho no passe de Alveste. Ele podia ter marcado a bola. Ele podia ter marcado o gol. Percebeu Paulinho pela direita, completamente livre. Deu-lhe a bola, apareceu Paulinho com a perna esquerda, largou uma bomba. Nada poderia fazer Manuelzinho. Terceiro gol do Vila Nova, informando o Gilete. Carnaval na Quaresma, no estádio Pedro Ludovico, na Avenida Paranaíba. Os números contam a história do espetáculo. 3 para o Vila, 1 para o Atlético, 38. Fica por aqui a edição de número 112 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Você acompanhou as memórias de Maurinho com a camisa do Vila Nova na década de 1960 e o seu orgulho nas memórias do irmão Orlando, ex-zagueiro vilanovense. O Futebol de Goiás está agora no WhatsApp. Sugira seu jogo inesquecível. Participe, esteja na nossa próxima edição. Ligue no 62 99666 9146. Repetindo, 62 99666 9146. Nós te esperamos. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra, e loteamento residencial Maria Oliveira. A sua melhor opção para investir ou morar na Grande Goiânia. Atenção,